Deus detesta gente arrogante. Deus detesta gente soberba, né? Deus detesta olhos altivos. O texto está lá em Provérbios capítulo 6, do verso 16 a 19. Diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia. Esse odiar aqui não é odiar pecaminoso não, tá, gente? É a santidade de Deus é ofendida. É isso que o texto quer ensinar. Quando se faz. Estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª o Senhor abomina. 17. Olhos altivos ou arrogantes, olhos que olham por cima das pessoas. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Eu pensei que dava para falar tudo isso numa pregação só, não vai dar. Tem muita riqueza na questão da altivez humana, na questão de trabalhar o orgulho humano. Muita riqueza na questão quando o texto fala olhos arrogantes, olhos altivos aí nessa versão, olhos exaltados, que olha com a posição de superioridade aos demais. Também significa aqueles que não olham a humanidade com bondade. Acha que só ele é merecedor da misericórdia e os demais têm que morrer, os demais têm que ser punidos, os demais têm que ser justiçados ou injustiçados. Olhos exaltados que não olham com bondade para o resto da humanidade. Arrogante é o nome que nós damos para uma pessoa que se comporta, conforme eu disse aqui, com superioridade em relação aos outros. E existem grupos de pessoas que olham por cima, olham por cima dos menos afortunados de 3 maneiras. Olham por cima dos menos afortunados de 3 maneiras. A primeira eles enxergam as pessoas como o resultado da seleção natural. O futuro dessa pessoa será o resultado de uma seleção natural. É chamado de o darwinismo social. Os mais fortes na natureza prevalecerão. Com base na doutrina darwiniana da evolução, se os mais fortes que prevalecem, o ser humano que é mais fraco do que eu, ele naturalmente merece se dar mal, porque ele é mais fraco, eu sou mais forte. Então não interessa, eu não vou olhar com bondade, eu não vou olhar com misericórdia, eu não vou olhar com amor. Então o darwinismo social é um argumento ideológico usado para explicar superioridade racial e a divisão da sociedade em subgrupos com características diferentes. O darwinismo social é defensor da eugenia. Eugenia é purificação da raça. Eugenia, ele tem um significado, eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu me lembro onde ele colocou, é nascer bem, alguma coisa assim. Eu nasço num bom berço, então a minha raiz familiar, ela tem uma superioridade nas questões das artes, do conhecimento intelectual, na questão da cor, da cor dos olhos, do cabelo. Os defensores da eugenia, eles pregam uma purificação, para que haja um progresso social. O mundo somente progredirá se houver uma purificação da raça, aperfeiçoamento da raça. O darwinismo social foi adaptado da teoria da evolução, conforme eu disse aqui, afirmando que somente o mais forte estaria apto para sobreviver. A ideia foi disseminada, não por Darwin, tá? Darwin não disseminou isso, e eu me lembrei que eu li alguma coisa sobre Darwin, ele não afirmava, ele desprezava o argumento da superioridade racial, de humilhar uma raça que se achava inferior. Porém, ela foi disseminada por Francis Galton, responsável por criar o termo darwinismo social em 1883. Ele imaginava que o conceito da seleção natural de Charles Darwin,
que por sinal era seu primo, também se aplicava aos seres humanos e não somente ao mundo animal. Seu projeto pretendia comprovar que a capacidade intelectual era hereditária, ou seja, passava de membro para membro da família, e então justificaria a exclusão de negros, imigrantes asiáticos e deficientes de todos os tipos. Esse homem, chamado Francis Galton, para isso ele analisou a biografia de mais de 9.000 famílias, e ele pretendeu estender as implicações da teoria da seleção natural, indicando nos seus estudos que demonstravam que, além da cor do olho, feição, altura e demais aspectos fisiológicos, também traços comportamentais, habilidades intelectuais, habilidades poéticas, habilidades artísticas seriam transmitidas dos pais aos filhos. Então, o projeto de eugenia, de purificação da raça, foi apresentado ao mundo pela Grã-Bretanha e colocado em prática pela primeira vez nos Estados Unidos. O Brasil não só exportou a ideia, como criou um movimento interno de eugenia. Não sei se você lembra de ter estudado isso em história, é importante a gente conhecer a história. Diz a história que médicos, engenheiros, jornalistas e muitos nomes considerados da elite intelectual da época, no Brasil, inclusive Monteiro Lobato estava nessa parada também, viram na eugenia solução para o desenvolvimento do país. Eles buscavam um respaldo na biogenética, ou seja, nos estudos resultados das pesquisas de Galton, para excluir negros, imigrantes asiáticos e deficientes de todos os tipos. Assim, apenas os brancos de descendência europeia, tinha que ser branco, mas de descendência europeia, povoariam o que eles entenderiam como nação do futuro, progresso, nação do futuro. Então, o processo de eugenia no Brasil teve seus pilares construídos graças à Constituição de 1934. Se você pesquisar no Google aí, Constituição Brasileira de 1934, vai ver que no artigo 138 diz assim: a União, os estados e os municípios, nos termos das respectivas leis, caberia estimular a educação eugênica. Estimular a educação eugênica. Os nazistas acreditavam nisso, que raças superiores não tinham só o direito, mas também a obrigação de dominar ou exterminar os inferiores. Eles acreditavam que a luta racial era consistente com as leis da natureza. Então, numa visão estratégica, eles se guiaram por políticas raciais nazistas, de que eles eram a raça dominante, isto é, a ariana, governaria todas as demais raças. E elegeram os poluidores da raça ariana. Isso é história, gente. Pessoas com deficiências físicas e mentais, criminosos habituais ou profissionais, e pessoas que compulsivamente apresentavam comportamentos socialmente depravados, segundo a visão nazista, tais como os mendigos, mulheres promíscuas, pessoas incapazes de permanecer em um emprego, alcoólatras, entre outros. Então a estratégia era promover a reprodução daqueles com melhores características, impedir a reprodução daqueles com características inferiores e preparar-se para guerras de expansão territorial para que eles se multiplicassem. Segundo Hitler, era assim que a natureza funcionava. Eugenia significa então bem-nascido, nasceu bem, nasci bem ou nasceu bem. Vejamos bem, se você estudar história um pouquinho, você vai encontrar no Google um homem segurando um cartaz dizendo assim: esse é poluidor da raça. Esse homem era um alemão que tinha casado com uma judia. E as autoridades alemãs fizeram com que esse homem carregasse uma placa dizendo: eu sou o poluidor da raça. Você vai encontrar essa fotografia. Tá? Você vai encontrar cartazes alemães, nazistas, colocando um formato das feições do verdadeiro ariano, qual seria o formato das feições, e ao lado uma imagem de um judeu. Aí o cartaz indicaria assim: o que você quer para a nossa raça? Isso ou aquilo? Né? Ou seja, colocando o judeu como uma pessoa feia, inferior. Você vai encontrar na história onde criou-se um método de medir até mesmo o distanciamento de braços, tamanho da cabeça, de olhos, formato
fisionomia que garantiria que aquela pessoa era de fato uma pessoa de uma raça pura, ariana. Então existem grupos que olham por cima. Para os menos afortunados, a primeira maneira está aí. Elas são o resultado de seleção natural, então tem que ser eliminado porque atrapalha o progresso, atrapalha o sucesso do país, atrapalha a nação, atrapalha os que são mais afortunados. Os menos afortunados atrapalham. Mas também existe um outro grupo de pessoas que aplicam nesse texto olhos altivos, Deus odeia, Deus abomina, acreditam que essas pessoas não tiveram mérito. São menos afortunadas, deram menos sorte na vida, estão numa posição inferior porque eles não possuem mérito para isso. Já é chamada meritocracia. Então, se eu me acho que tenho mérito de estar na posição que estou, então eu olho para cima e dane-se os demais, os inferiores. Eu vou usá-los ainda para progredir ainda mais na vida. Se eu estou nesse patamar acima, eu alcancei pelo meu mérito. Então, a definição da meritocracia é o processo de alavancamento profissional e social, consequência de méritos individuais de cada pessoa, dos seus esforços, das suas dedicações. E segundo o dicionário, é o predomínio numa sociedade, organização ou grupo de ocupação daqueles que têm mais méritos. Os mais trabalhadores, os mais dedicados, os mais bem dotados intelectualmente, etc. O sistema de recompensa, o sistema de promoção é fundamentado no mérito pessoal. Então, tem gente que olha por cima do seu próximo porque ele acha que tem mais mérito do que o outro. O que pouca gente sabe é que essa palavra foi originada por um escritor inglês chamado Michael Dunlop Young, que em 1958 publicou um romance chamado A Ascensão da Meritocracia, retratava o futuro da Inglaterra em 2033, chegaria num caos, é uma ficção científica, o caos social, porque aqueles que se sentiam menos afortunados se rebelariam. Então tem um livro chamado A Ascensão da Meritocracia. Então o termo meritocracia surgiu com um sentido pejorativo. Deus detesta os que olham por cima, que são arrogantes, os que acham melhores. Esse é o texto bíblico que a gente leu. O terceiro grupo de pessoas que se acham, que olham por cima dos que são menos do que eles, são aqueles que fazem um mau uso da interpretação da doutrina da providência divina. A doutrina da providência divina é sensacional. E eu estava pensando a gente fazer a primeira conferência teológica nossa sobre providência divina. A gente precisa aprender muito sobre isso. Que Deus está soberano sobre todas as coisas e governando os detalhes de cada coisa. Mas eles pensam assim, o erro, a má interpretação é o seguinte: se Deus os fez menores do que eu, se Deus os fez mais pobres do que eu, menos afortunados do que eu não tenho nada a ver com isso, o problema deles. É Deus com eles. Eu não tenho, não olho com bondade nenhuma, eles estão ali porque eles merecem essa situação. Mas a doutrina da providência divina fala sobre a contínua relação de Deus com a criação. Ensina que os acontecimentos da criação são determinados por Deus, que é o Criador, Senhor pessoal, porém Ele é infinitamente poderoso. A doutrina da providência divina, ela se subdivide em 3 tópicos. Primeiro, Deus preserva todas as coisas. Deus está preservando, mediante a sua soberania, preservando todas as coisas, inclusive a mim e a você. Deus coopera com todas as coisas. Deus governa todas as coisas. Deus preserva, Deus coopera e Deus governa todas as coisas. A doutrina é sensacional. Ou seja, Deus está completamente e sempre envolvido com a sua criação.
O problema da má interpretação da providência divina, dessa doutrina, faz com que os cristãos que ocupam posições exaltadas na sociedade olhem com superioridade sobre os menos afortunados, que são considerados inferiores. Deus me fez assim. Deus te fez assim. A sua condição degradante, desumana, não é problema meu. Resolva isso com Deus. A condição que você está passando é porque Deus determinou você passar assim. De fato, há muitos textos que revelam a doutrina da providência divina, que explicita sua soberania e questões de relacionamento em relação de disciplina de Deus conosco. Isso é fato. Mas o Salmo 75, verso 4 e 7, diz que somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Vejam bem, Deus aplicando a sua soberania. Ele decide quem se levantará, ele decide quem cairá. Então, se a gente descansa na providência divina, muito dos estresses que a gente passa, de fato, a gente conclui que são totalmente desnecessários. Tem também um texto na primeira de Samuel, no primeiro livro de Samuel 2, verso 7, que diz assim, na oração de Ana: o Senhor empobrece alguns, o Senhor enriquece outros, humilha e também exalta. Primeiro livro de Samuel 2 e 7. Agora, como interpretar isso corretamente? Como não interpretar equivocadamente a doutrina da providência divina e se tornar insensível ao sofrimento humano, insensível ao seu próximo e ser tipo um fatalista da providência divina? Um exemplo de má interpretação da providência divina foi no tocante à luta contra a escravidão, onde havia um grupo cristão que era a favor da escravidão e outro grupo cristão contrário à escravidão. Obviamente a escravidão negreira era muito diferente da escravidão lá dos primórdios. Há um exemplo histórico, há um fato de um dos maiores teólogos e filósofo protestante chamado Jonathan Edwards. Quem conhece esse homem? Ele é famosíssimo aí no meio acadêmico, respeitado, mas na história, Jonathan Edwards ele era a favor da escravidão, porque ele entendia que a providência fez com que aquela pessoa se tornasse uma escrava. E os sofrimentos e os males que a escravidão, o processo de escravidão trazia, como os abusos, as humilhações, as torturas, fazia parte da providência de Deus para aquela pessoa. Então, não haveria uma luta por misericórdia e justiça. Aí existe a história de que ele comprou uma garota africana chamada Vênus. Ela tinha 14 anos pelo preço de 80 libras em Newport, Rhode Island, em 7 de junho de 1731. O recibo, eu ia postar aqui, não deu tempo. O recibo pela escrava chamada Vênus. É um papel escrito à mão. Quem vendeu essa menina escreveu assim, resumindo: conheça todos os homens por esses presentes que eu, Richard Perkins, de Newport, em consideração à soma de 80 libras realmente pago deste documento por Jonathan Edwards de Northampton. Por este meio foi vendido e entregue ao referido Jonathan Edwards uma garota negra chamada Vênus, com 14 anos ou mais, o 7º dia de junho do 4º ano do reinado do nosso soberano senhor Jorge II, pela graça de Deus da Grã-Bretanha, França e Irlanda, rei defensor da fé. Jonathan Edwards argumentava que nem todos são os nossos próximos. Vejam bem, irmãos, o único que não falhou foi Jesus. Não tenham teólogos de estimação achando que ele foi perfeito. Cuidado com as biografias. Biografias geralmente só falam dos sucessos, dificilmente fala
dos pecados. Jesus disse que o próximo era alguém totalmente diferente da sua raça, quando ele usa lá a parábola do bom samaritano, né? Usa inimigos de raça, samaritanos e judeus, cria uma parábola e explica quem é o próximo. Próximo pode ser pessoa que você odeia, que vai passar, por causa do amor a Cristo, você vai passar a amar essa pessoa. Jesus ensinou isso em Lucas 10, mas ele não entendia assim. Ele falava que próximo não há regra que respeite o tratamento de qualquer humanidade na lei moral, mas apenas próximos são os filhos de Israel. Então os demais não são o meu próximo. Então, para ele, a predestinação de Deus sobre a escravidão do homem negro ainda estava em vigor. Aí Jonathan Edwards reutilizou, 20 anos depois, o mesmo pedaço de papel. Como o papel era algo nobre, em 1700 e pouco, o mesmo papel que era recibo de uma compra de uma escrava de 14 anos, ele tinha mais, ele usou o mesmo papel, o verso. Você vai achar isso, você vai achar, pesquisa para você ver. Ele escreveu no mesmo papel 2 sermões, com um título assim: Palestras sobre as qualificações para a comunhão plena na Igreja de Cristo, e um grande final no chamado de Deus para o ministério do Evangelho. No fundo, tinha o recibo de compra de uma escrava de 14 anos. Então, por ter suprimento de papel não tão abundante, ele costumava usar as 2 faces de papel, e por incrível que pareça, existe esse papel, esse recibo, está no museu da faculdade, de uma faculdade Yale. No final da história, quando ele morre, um dos seus seguidores, Samuel Hopkins, e um dos seus 11 filhos se tornaram abolicionistas posteriormente. Um outro fato interessante, que a gente não pode se tornar insensível usando a má interpretação da doutrina da providência divina, que a esposa de Jonathan Edwards, chamada Sarah, muito piedosa, ela sofreu, primeiro, a ausência desse homem, né? Ela andava inquieta com várias coisas, há registros na história da inquietação dela, do sofrimento dela. Ela teve um colapso nervoso, né? E Elizabeth Dodds escreve que Sarah se tornou uma tagarela grotesca, alucinada e bastante fraca. A esposa desse homem, que escreveu livros e mais livros, muito interessante, estava sendo desprezada, jogada de lado, porque ele ficava 13 horas estudando por dia, né? Por isso que ele se tornou essa potência teológica e filosófica, né? Então, olha como que se a gente interpretar mal a providência divina, a gente se torna insensível com as pessoas. Ele apontou que o estresse da esposa era o meio de Deus para trazê-la a um ponto de absoluta submissão à sua doce soberania. Aí quando a gente olha para o Evangelho, é isso mesmo que Deus ensina? Se o casamento reflete um relacionamento íntimo de comunhão entre Cristo e a Igreja, eu deixo de ter comunhão com a minha esposa para fazer a missão e justifico na providência divina, ela chegou a esse estado de estresse e de loucura que foi chamada, né, e fraca, não aguentou a parada sozinha, e aí eu jogo culpa na providência de Deus, na vida dela. Isso é insensibilidade, isso é pecado, é má interpretação da providência divina. Então vamos lá, aí a gente acaba nos comportando como superioridade, e entendendo que os outros são menos afortunados porque a providência divina determinou que eles fossem assim, que eles ficassem assim. Vejamos então qual é a resposta do Evangelho para essas 3 formas de olhar por cima das pessoas, olhar por cima dos menos afortunados. Deus detesta aqueles que são soberbos, aqueles que são arrogantes. Primeiro, quando pensam que eles são o resultado da seleção natural, os mais fortes na natureza prevalecerão,
conforme a doutrina darwiniana, Atos 17, que foi lido aqui, verso 26, diz assim, ó, de um só homem, Deus criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Vejam bem, Paulo, aquele que esteve no terceiro céu, segundo aos Coríntios, capítulo 11 ou 12, vocês podem me ajudar aí, esteve diretamente falando com o Senhor, ouviu tanta verdade importante, que para que ele não se ensoberbecesse, ele retornou em espírito, né? Ele ficou meio tonto, não sei se foi em corpo, se foi em espírito, aí eu entendo que foi em espírito, ele retornou com um espinho na carne para ele não se tornar tão soberbo. Ele escreve essa verdade aqui, que eu e você nascemos no Brasil, o Jake nasceu na Inglaterra, né? O Jake. A palavra diz que Deus decidiu de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. É Deus que estabelece. Ninguém de nós aqui escolheu em qual continente, país, cidade, bairro ou família nasceria. Você não escolheu. Tem até meme, né? Uma criança quando nasce, já viu aquele meme? A criança nascendo com a cara já feia, quando descobre que a família é pobre. Tem um meme assim, né? A gente não escolheu. Alguém se lembra desse momento? Alguém aqui se lembra? Teve essa experiência antes de se tornar uma alma vivente que teve um menu em qual continente nasceria? Qual bairro, qual cidade nasceria? Antes de se tornar uma alma vivente? Não. Ninguém se lembra. Provérbios 20, verso 24, diz assim, que é o Senhor quem dirige nossos passos. Então, por que tentar entender tudo? O Senhor dirige nossos passos. Quando você estuda a doutrina da providência divina, você fica meio chocado de ver algumas coisas que acontecem, que Deus determina que acontecem, e a gente acaba não entendendo, ou entendendo o errado, conforme foi abordado aqui. Deus dirige os nossos passos desde o ventre. Ou melhor, até antes do ventre. E há subsídios bíblicos para a gente entender assim. Então, essa ideia de que os mais fortes sobrevivem, na natureza prevalecerão, os mais fortes, é resultado de seleção natural, né, não faz sentido com a revelação das Escrituras. E muita gente usa isso para defender, inclusive, suas ideologias, para criar instrumentos para favorecer os mais fortes e eliminar os mais fracos. É só a gente olhar a história. Aí tem um texto sensacional, Tiago capítulo 2, verso 4. Olha que texto maravilhoso. Está falando de pobres e ricos e como a igreja enxerga essa galera. A galera gostava mais dos ricos e desprezava os pobres. Chegava um rico na igreja, colocava um lugar especial, uma cadeira especial para ele. Aí olha o que diz Tiago 2,4, né? Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos. Juízes que agem por motivos perversos. E se você observar a história, toda vez que alguém usou a ideia da seleção natural para favorecer os mais fortes e desprezar os mais fracos, os motivos eram perversos e eles estavam se colocando no lugar de Deus, como juízes do destino das pessoas. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Seleção natural não bate com as Escrituras? Agora, na questão sobre que eles não tiveram mérito, chamada meritocracia, se eu estou nesse patamar, eu alcancei pelo meu mérito. Mérito pessoal é um termo
geralmente utilizado para definir conquistas que não glorificam a Deus. Glorifica o ser humano. É uma visão também totalmente contraditória ao Evangelho. E eu separei algumas coisas aqui, não coloquei tudo no slide, mas quem é o dono de tudo que você conquistou? Quem? É você? Está no papel, está no documento, está registrado no cartório. É seu? Será que é seu mesmo? Olha só. Se eu tivesse fome, Deus falando, eu não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. O seu carro não é seu, é de Deus. A mulher não é sua, é de Deus. É isso aí. O carro da minha mulher. Ah, não, o carro da mulher. Mas a mulher também não é sua, não, é de Deus. A sua casa não é sua. Emprego, você acha que o emprego é seu? Olha o que o texto diz. Pois é meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Meritocracia. Salmo 52 tem uma porção de textos assim. Tem um texto também que nos ensina que ninguém conquista algo por força própria. Ó, deixa eu conseguir, né, e tal, é meu, né? Romanos 8, Deuteronômio 8,17 diz que Deus fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar, conquistei toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Não é. Foi lido aqui pela Alessandra, Atos 17, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A força de quem? Sua. Lembrei agora de um texto de Provérbios. Prepara-se o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Não adianta ter o melhor cavalão, né? Achar que é o melhor montador de guerra, ou ter muitos cavalos. A vitória é do Senhor. Outra coisa sobre essa questão sobre mérito, ninguém recebe algo de Deus. Se tudo é de Deus, o que a gente tem é que Ele dá. Ninguém recebe algo de Deus porque é merecedor. Deuteronômio 9,6 também diz que, reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, lhe dá a boa terra como propriedade, não porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. E quem disse aqui que não é um teimoso? Todos nós somos um pouco. Fazemos parte de teimosia contra Deus em algum momento da nossa vida. É porque eu sou justo? Não é. Graça, misericórdia, é bondade de Deus. Tem outro texto que diz que compartilhar os bens com generosidade é um serviço obrigatório a Deus no cuidado com os pobres. Deuteronômio 15:11 diz assim, sempre haverá pobres na terra. Eu ordeno que compartilhem os seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados na terra. Se Deus deu, é para compartilhar. Não é só para a gente guardar tudo. E aí eu coloquei esse. É um vexame para nós. Se quem tem menos do que nós, compartilha mais. Olha isso aqui, gente. Isso aqui, olha o que o apóstolo Paulo escreve. Que é vexame para nós. Quem tem menos do que nós, compartilha mais do que a gente. Que vexame. Paulo está escrevendo para a igreja rica. De Corinto. Uma igreja grega rica. Eles citam os macedônios, que eram pobres. E mesmo pobres, eles quiseram ofertar o contexto para os cristãos que estavam passando fome na Judéia. Que vexame seria para nós, e ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados com oferta, depois de tudo que eu disse a eles. 2 Coríntios 9, verso 4. Se alguém que tem menos é mais liberal para ajudar o pobre do que nós, o texto diz que seria vexame para nós. E ainda sobre meritocracia,
se somos prósperos, a sua e a minha prosperidade é para que a gente reparta. Segundo aos Coríntios 9:8 diz: Deus é capaz de conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Prosperidade é para você ter tudo o que precisa. Quem determina o que você precisa é o quê? É Deus, e não a gente. Por isso que às vezes a gente entra em furada, né? Porque a gente determina que precisa algo a mais do nosso passo. Mas é também para repartir para os outros. E, sobre ainda a meritocracia, sonhar em enriquecer, sem pensar em compartilhar, não faz sentido pela ótica do Evangelho. Olha só. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, ou seja, o pessoal que está passando fome, eles darão graças a Deus. Se você quer ser rico, seja rico com o propósito de compartilhar. Para que quando as pessoas forem abençoadas pela sua generosidade, elas levantem a mão para o céu e deem graças a Deus. Glória a Deus por isso. Segundo aos Coríntios 9:11. Agora, tem por último, o senso que conquistou riqueza pelo próprio mérito significa que desprezou o Senhor. Provérbios 30, verso 9 diz: Pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e te diga, quem é o Senhor? Esse texto aqui é aquele: Senhor, não me dê riqueza, muita riqueza e nem pobreza. Para que se eu ficar pobre eu não venha querer roubar e ofender o seu nome. Mas se eu ficar rico, eu corro o risco de dizer assim: quem é Deus mesmo? Eu já tenho tudo, não preciso de nada, quem é Deus? Não sei quem é. Porque vai achar que é mérito próprio. Então o Evangelho nos chama ao cuidado de Deus sobre nós em cada detalhe da providência divina, e não o nosso mérito. Alguma dúvida? Não é seu mérito, é o cuidado, é a providência de Deus, é tudo que Ele dá, e não são nossas forças. Sobre a má interpretação da providência divina, Deus fez assim, fizeram essas pessoas menos afortunadas, eu não tenho nada a ver com isso. Como que você se relaciona com os pobres? Mais pobres do que você? Você pode falar assim: nós somos aqui todos pobres, ok, mas sempre tem alguém mais pobre do que a gente. Como que você se relaciona com os pobres? Raças subjugadas, a questão do racismo, pessoas em sofrimentos diversos, pessoas com deficiências. Como que você se relaciona com essas pessoas? Usando uma má interpretação de que, não, se eles nasceram assim é porque Deus fez assim, que fique assim, eu não vou me envolver com essas pessoas. Isso é má interpretação da providência divina. Por quê? Lucas 6, capítulo 35 a 36, acho que não está chegando bem aí atrás não, tá dando para enxergar legal? Acho que está meio esquisito aqui. Mas diz assim, portanto, amem seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo. Pois Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Existe a providência divina que Deus é quem toma conta dela. Deus que determina fatos e acontecimentos, inclusive na vida privada das pessoas. Mas não é por causa disso que a gente deve deixar de ser misericordioso. O cego de nascença, providência divina. Você lembra daquele episódio, João 9? João 9 disse que havia um cego de nascença e o Senhor o curou. Aí a galera religiosa falava assim: não, isso aí é providência divina, os pais deles pecaram, então ele está sendo punido.
ou ele pecou, está sendo punido. E Jesus fala, ó, não foi ele nem seus pais que pecaram, que ele está carregando esse mal. Mas ele nasceu cego para que fosse manifestada a glória de Deus. E Deus curou aquele homem cego. Jesus curou aquele homem cego. Jesus foi misericordioso para com um homem cego. Enquanto a religiosidade fria desprezava o homem cego, porque ele levava na religiosidade farisaica, ele levava sobre ele consequência de pecados até mesmo hereditários, de ascendentes dele. Se até aquele momento, aquele cego, Deus determinou que fosse assim, quem determina a mudança de estado é Deus, e não sou eu. E muitas vezes eu e você somos chamados para sermos instrumentos na vida das pessoas, porque na divina providência de Deus, Deus vai usar a mim e a você para que vidas de pessoas melhorem. Divina providência continua atuante pelo corpo de Cristo, que é a sua igreja. O corpo de Cristo é Cristo passeando pela terra e trazendo libertação de cativos, abrindo os olhos dos que estão cegos espiritualmente, que estão cativos por espíritos, estão em prisão. Aí agora, por causa da má interpretação da doutrina da providência divina, eu desprezo uma pessoa que está sofrendo, eu desprezo um familiar, aí eu tenho um caso da Sara, né? Esposa de Jonathan Edwards. Ela está enlouquecida por causa da divina providência, mas a mulher estava sofrendo e precisava de apoio. E o texto bíblico diz, Efésios capítulo 5, vós maridos amai a vossas mulheres, ele deem a sua vida por elas, assim como Cristo amou a sua igreja. Aí o que Deus quer de nós? O que devemos apresentar ao Senhor? Quando a gente entende a providência divina, da forma correta, tem um texto de Miqueias, que diz assim, Miqueias 6, o que devemos apresentar ao Senhor? Trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Prostrar diante dele com ofertas e bezerro novinho de 1 ano? Oferecer ao Senhor milhares de carneiros? 10.000 rios de azeite? Sacrificar nossos filhos mais velhos? Para pagar nossos pecados? O que devemos trazer ao Senhor? Vir ao culto de domingo, cantar, dar oferta, o que devemos trazer ao Senhor? Está aqui, ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça. Justiça contra os que se sentem superiores, tentando injustiçar os menos afortunados. Pratique a justiça, não faça isso com os menos afortunados, não faça com quem é mais fraco que você. Pratique a justiça. Ame a misericórdia. Se você ver alguém no estado deplorável, vá lá, limpe as feridas daquela pessoa. Ame a misericórdia. Isso é muito forte, irmãos. Deus só quer 3 coisas. Pratique a justiça. Não passe a perna nos outros, se achando que é o melhor. E se você vir, busque justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede por justiça. Pratique a justiça. Ame a misericórdia. Amar a misericórdia é o tempo todo olhar pessoas, pecadores, mais fétidos do que a gente, com um olhar misericordioso e não desejando a destruição da raça dele, desejando a destruição da história dele. Ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus, é fé. Justiça, misericórdia e fé. 3 pontos principais que Deus requer. Somente isso. Deus não quer mais nada de nós. E aquele que ama a justiça, pratica a justiça, aquele que ama a misericórdia, anda humildemente com seu Deus, não olha com olhos altivos sobre as pessoas.
no relacionamento como igreja, não olha com olhos altivos sobre as pessoas. Aquele que faz isso, olhos altivos, não entendeu, nem conhece o caráter de Deus. Porque Deus, o Senhor odeia esse tipo de pessoa. Odeia esse tipo de comportamento. Ele tem todo o direito de odiar porque ele é o único perfeito. E esse odiar não é pecado dele. Isso ofende a santidade dele. Então, você vai encontrar aí, por aí, ideias de que os menos afortunados são o resultado da seleção natural. Não pense assim. Deus não deu a ninguém o poder de ser juiz, de valorização dos mais fortes, desprezo para os mais fracos, guiados inclusive por motivos perversos. Você vai olhar na história isso. A igreja que Tiago dá uma chamada de atenção, Tiago capítulo 2, estava valorizando os mais afortunados, dando posicionamentos melhores para eles. Não faça isso. Quem determina o posicionamento é o único juiz que é Deus. Sobre meritocracia, tem uma porção de texto que isso não existe no Evangelho. Se eu estou nesse patamar, porque eu alcancei. Se eu estou nesse patamar, é porque Deus me levou até lá. Não despreze o Senhor. Utilize parte das suas conquistas para fazer o bem. Está lá no topo, está com a grana, cheio da grana, tira um percentual dessa grana e faça o bem de misericórdia. Eu me lembrei aqui de outro texto, de Tiago. Qual é a religião verdadeira, irmãos? Vamos lá? Qual é a religião verdadeira? Amparar os órfãos, as viúvas nas necessidades. E mais o quê? Não se contaminar com esse mundo, com o sistema. O sistema vai querer que você pense que o mundo é um processo de seleção natural. O sistema vai desejar que você pense que é por mérito. E o sistema vai querer que você pegue uma doutrina linda da providência divina e se torne um insensível, afirmando, para não gastar o seu tempo e não investir seu tempo na vida de pessoas, não, isso aí essa pessoa está tendo uma experiência com Deus, Deus providenciou que ela fosse assim e sofresse assim. Está errado. O sistema vai querer que você pense assim. Então, qual é a sua relação com aqueles que são menores do que você? No seu local de trabalho, a zeladora, que eu falo para ela que ela é a pessoa mais importante lá, como que você trata ela? Você dá um bom dia para a zeladora? Trata ela como gente? Né? Eu e Léo temos aí a oportunidade de passar várias lá no nosso local de trabalho, né? E elas gostarem da gente, porque a gente reconhece ela como gente. E umas já disseram que quando estavam em outros lugares, em outras salas, em outros departamentos, elas entram como se fossem pessoas invisíveis. Qual é a sua relação com as pessoas? Qual é a sua relação com a diarista? Em relação à diarista. Eu ouvi casos de crentes onde a diarista dorme e não pagam os direitos da diarista. Não pagam. Onde o combinado era dia de semana, mas faz ela trabalhar sábado e domingo. Porque ela é menos afortunada. Ela não tem condição de igualdade, porque ela precisa muito. E aí a gente aproveita dessas questões. Qual é o seu relacionamento com o porteiro do seu condomínio? Qual é o seu relacionamento com a outra raça, que não é a sua? Com os estrangeiros? Qual é o seu relacionamento com pessoas em sofrimentos diversos? Você já imaginou relacionar-se com um autista? E se tivéssemos um autista aqui, junto com a gente, em alto grau? Como que a gente amaria e executaria a misericórdia para essa pessoa? Pessoas com sofrimentos
diversos, pessoas com deficiências. Como é que você olha para essas pessoas? Um cadeirante. Você olha para essa pessoa por cima? Ou parece que... eu me lembrei de um fato de um diácono que ficava no estacionamento da igreja. Ele chegou para mim e falou assim: poxa, você é um dos poucos que me cumprimenta. As pessoas entram e saem como se eu fosse invisível. Porque parece ser pessoas de menos posição, de posições menores. E a gente começa a fazer esses degraus de escalada. Qual é a sua relação com aquele que pensa politicamente diferente de você? Essa pega, hein? Essa pega. Nós estamos numa cultura onde, se alguém pensar politicamente diferente, ele é burro, idiota, menor, um tolo, né? Inclusive eu já vi muito por aí, não, isso aí faz parte da seleção natural, tem que morrer. Talvez você já viu também isso aí. Alguém que pensa politicamente diferente de você. Está na hora da gente repensar essas coisas. Aí a gente arrumou problema. Igrejas foram divididas por causa disso. Famílias que não se conversam até hoje por causa disso. Houve recentemente um depoimento da Xuxa, que ela estava sem conversar com uma irmã que morava em Portugal. A irmã, por causa de política, ela cortou a relação com a irmã, que a irmã mandava o tempo todo no WhatsApp, notícia e tal, ela cortou, bloqueou, pararam de conversar. A irmã morreu. E aí ela lamenta, que idiotice dela, ela ter cortado uma relação, passar a olhar com os olhos altivos e a pessoa mata a pessoa. Cancelamento, bloqueio, é o mesmo que assassinato, tá bom? O Evangelho, a carta de João fala sobre isso. Aquele que odeia seu irmão, ele comete assassinato. É o mesmo, é a mesma coisa, é o mesmo pecado. Aí, sobre as pessoas que estão sob nós, na camada social, depende até mesmo de nós. Tem um texto em Tiago 5, já vou encerrar. Diz assim, ó: ouçam os clamores dos trabalhadores dos seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores do que fizeram a colheita em seus campos, vocês não pagaram. Chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Você entendeu? Você consegue compreender qual que é o poder dessa palavra Senhor dos Exércitos? De quem está se referindo? Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos, engordando a si mesmo para o dia do abate. Vai ter o dia do abate, vai ter o dia do juízo de Deus. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Por quê? São fracos. Pois, em Gálatas 3, 26 a 28, diz assim, ó: todos vocês são filhos de Deus, aí trazendo cruz da fé, por meio da fé em Jesus Cristo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo, e não há judeu, e nem mineiro, e nem nordestino. Não há paulista e nem nordestino. Estão ouvindo por aí que está havendo um movimento de separatista, que consideram os nordestinos inferiores? Isso não cabe com o Evangelho, com a lógica do Evangelho. Não há paulista e nem nordestino. Não há escravo nem livre. Homem e nem mulher. Olha a questão aí do feminismo versus o machismo. Feminismo odeia a militância extremista do feminismo, prega o ódio ao ser chamado macho. E o outro extremo do machismo coloca as mulheres como seres, raças inferiores. Não há homem nem mulher.
todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, verso 28. Não é para ninguém olhar o outro com olhos altivos. E aí, para concluir, exemplo de Jesus. Filipenses 2. Tendes o mesmo sentimento que teve em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, abriu mão de toda a sua facilidade de ser Deus, de todo o seu poder, e veio ser servo. Passe a imitar Jesus, olhe para o próximo como ele superior a você, e não o contrário. Filipenses capítulo 2. Isso vai acabar com as nossas confusões, com as nossas brigas, com as nossas raivas, com as nossas discussões. Talvez a gente brigaria por você é maior do que eu. Não, você é maior. Aí para cada um, talvez, mas o exemplo de Jesus é esse. O Deus constrange o olhar altivo. Aí vem Jesus nascer no coxo, dentro de uma estrebaria onde ficavam animais, morou em Nazaré, uma cidade pobríssima, paupérrima que fala, paupérrima, né? Foi ainda, sofreu bullying ainda, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Foi para a cruz, o objeto de tortura mais desprezível na história, foi para a cruz, foi sepultado num túmulo que não era dele, foi comprado por alguém e foi doado o túmulo. Jesus fez isso. Quando a gente olha para o outro com um olhar de arrogância, de soberba, olhar altivo, é um mico cósmico que a gente comete. É bizonho, é bizarro, está faltando aqui adjetivo aqui. Quando você olha para alguém e se sente melhor do que ele, é tolice, está faltando palavras. Porque o nosso Deus se colocou e veio lavar os pés dos discípulos. Vamos orar? Curva a sua cabeça nesse momento. Visita aí a sua história, sua semana, meses. O que o Espírito Santo te ensinou nessa noite? Em relação a práticas que eu e você utilizamos na convivência social, no meio a um mundo em guerra, por ideias, em guerras bélicas, militares, em meio ao mundo dividido, polarizado, mas dentro da sua casa também. Como que você age com a sua família, como que você age no seu local de trabalho, como que você age na sua vizinhança. Você demonstra o caráter de Deus, reflete a imagem de que você foi projetado para ser, a imagem de Jesus, a humanidade de Jesus. Deus, nós aqui estamos diante da Tua palavra, reconhecendo a Tua grandiosidade, a Tua majestade. Obrigado, Senhor, porque a reforma protestante resgatou, Senhor, somente glória a Deus, somente glória a Deus, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente as Escrituras, nenhuma outra ideia humana que despreza o próximo. Ó Deus, ajuda-nos a olhar a Tua palavra com fé e de fato crer na Tua palavra e viver a Tua palavra, Senhor. Perdoa pelos nossos pecados e perdoa-nos pelos nossos micos cósmicos, a partir de mim, Senhor, nos momentos que eu agi de maneira altiva, soberba, arrogante, na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, em qualquer outro lugar, até mesmo na tua igreja, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E obrigado pelo Teu caráter. Que tranquilidade, que paz gera em nosso coração conhecer um Deus de tamanho caráter. Que caráter,
que Deus, que beleza, que majestade, que Senhor, que bondade, que fidelidade, que soberania. Quão grande és tu, quão poderoso és tu. Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão e de reconhecimento da grandiosidade da sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje aqui, sendo os meus dias bons.